Que bom estarmos juntos em mais um Visita na Record. No programa de hoje vamos falar sobre a neuroeducação, que pode fortalecer laços entre mães, pais e filhos ao transformar a comunicação familiar. Também vamos falar de saúde, você vai saber o que é lipedema, uma condição que afeta principalmente mulheres e vai muito além da estética. Tem ainda os benefícios da batata doce. Uma pesquisa aponta que o alimento fornece mais de 400% do valor diário de vitamina A recomendado para os adultos. E o projeto desenvolvido por uma escola da região que resgata uma antiga tradição, escrever cartas. Fique com a gente, o Visita na Record já começou. O Visita na Record começa com reportagens que falam de saúde. Você já ouviu falar em lipedema? É uma condição que afeta principalmente mulheres e pode ser confundida com a obesidade. Mas não é só uma questão estética, provoca dor, inchaço e até dificuldade para caminhar. Você vai conhecer a história da Beatriz, uma analista comercial de Ribeirão Preto, que descobriu a doença depois de anos convivendo com o desconforto e a baixa autoestima. Hoje, ela coleciona medalhas e qualidade de vida. Sentar assim no sofá é uma vitória para a Beatriz. Ela não conseguia cruzar as pernas. Eu sentia muito inflamada, muito inchada. As pernas parecia que, tinha um peso absurdo, muito pesada, sem contar na dor que ficava ao longo do dia, um inchaço no final do dia, vários roxos aparentes. Sabe aquele roxo que você fala assim, nossa, onde será que eu bati? Que aparece e fica toda pintadinha a perna, cheia de roxo, sem falar no aspecto dela, que parecia que era uma perna toda cheia de celulite. A gente fala que é aquele aspecto de casca de laranja. Beatriz descobriu que tem lipedema há 1 ano. Veja como eram as pernas dela antes e depois do tratamento. Eu fiz o tratamento, segui um protocolo de acordo para o meu lipedema e mudei totalmente o meu estilo de vida. Hoje eu restringo glúten, açúcar, álcool, lactose na minha rotina para eu poder manter um resultado muito bom, que é uma constância. O lipedema é o acúmulo anormal de gordura nos membros superiores e inferiores. A estimativa é que 11% das mulheres no mundo convivem com a doença. Lipedema é uma doença do tecido de gordura. Lipo é gordura, edema é líquido. Então, é uma gordura resistente que é completamente diferente de obesidade. A médica especialista em lipedema explica que a doença foi discutida pela Organização Mundial da Saúde em 2019 e incluída no Cadastro Internacional de Doenças em 2022. Quando eu falo que é uma doença nova, na verdade ela já existia há muito tempo, só que as pessoas elas achavam que era obesidade. Então o lipedema está disfarçado de obesidade. Só que a gente vê estruturalmente e na parte microscópica dessa gordura que ela se comporta completamente diferente. Por isso, o junho roxo, uma referência aos hematomas nas pernas e nos braços, causados pelo lipedema, foi o mês escolhido para lembrar a importância do diagnóstico e do tratamento da doença. Ele vai ter 2 linhas, ele vai ser conservador ou cirúrgico. O conservador geralmente é o mais indicado, o cirúrgico ele fica mais para o último caso. Ou, dependendo do caso do paciente, com o médico dele. Mas, obrigatoriamente, primeiro vem o conservador porque a pessoa precisa aprender a viver com essa doença. E assim vai diminuir todos os sintomas dela. A mudança na alimentação é essencial no tratamento. É o que explica o nutricionista. Alguns alimentos a gente deve excluir, como glúten, ricos em lactose, como é o leite, alimentos ultraprocessados, carboidratos simples, açúcares e entre outros. O nutricionista diz que os suplementos também podem ajudar no combate ao lipedema. Como sugestão, alguns suplementos acabam sendo interessantes. Um deles é o ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória. Outro é a cúrcuma, com 95% de curcuminoides, também tem ação anti-inflamatória. A vitamina D3 com K2 tem uma ação de imunomodulador, melhorando toda a sua imunidade. E tem vários outros aí que você pode acrescentar
desde que seja com uma recomendação de um profissional. A Beatriz, que faz o tratamento contra o lipedema, agora coleciona medalhas. Ela participa de provas de corrida e competições de crossfit. Eu falo assim, que bom que eu descobri o lipedema e já busquei o tratamento certo, porque nisso tudo eu ganhei uma qualidade de vida e de quebra eu consegui eliminar 15 quilos. A princípio era o tratamento do lipedema, mas isso tudo foi refletindo em emagrecimento e sem falar na qualidade de vida, que foi o motivo que eu busquei o tratamento. E a gente segue falando de saúde. Quem faz exercícios físicos já sabe que a batata doce é uma aliada. Mas agora um estudo revela, uma batata doce cozida fornece mais de 400% do valor diário de vitamina A recomendado para adultos. A vitamina A é fundamental para a saúde dos olhos, do sistema imunológico e da nossa pele. Ela já foi sinônimo de marmita de academia. Ganhou fama com quem busca energia para o treino e menor pico glicêmico. Mas a batata doce tem mostrado que vai muito além disso. Ela pode ser uma aliada poderosa da saúde em geral. Para você ter uma ideia, um estudo recente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que uma batata doce média cozida tem mais de 1.000 microgramas de vitamina A. Isso dá mais de 400% da necessidade diária de um adulto. E é justamente a vitamina A que traz tantos benefícios ao organismo. A vitamina A é muito importante para os nossos olhos, para a nossa saúde ocular, né? E também para o nosso sistema imunológico. Então, quando você tem esse aporte, apesar de precisarmos de poucas microgramas de dia, numa batata doce, você já mata isso aí, você já consegue reparar essa necessidade. A Isabela é fã declarada de batata doce, come todo dia. Não porque está na moda, mas porque aprendeu a valorizar o sabor e os benefícios. Eu acho que ela é uma opção fit, que mata aquela vontade de doce. Mas quando eu também estou comendo um salgado, eu amo. Por exemplo, esse daqui é um escondidinho de batata doce com frango desfiado. E aí, quando eu faço, gente, eu adoro já fazer vários potinhos para realmente deixar pronto para a semana inteira. Além de prático, gostoso, nutritivo, já é também um pré-treino, um pós-treino. É aquela refeição boa mesmo. Vaidosa e de olho na boa forma, Isabela achou na batata doce uma aliada, até quando bate aquela vontade de comer doce. O segredo da sensação de saciedade está nas fibras, que a batata doce tem mais que a batata inglesa, por exemplo. São as fibras que ajudam na digestão e funcionamento do intestino. Essas fibras são muito importantes porque promovem saciedade e servem de alimentos lá para o nosso intestino. E aí, o nosso intestino produzindo com mais alimentos, ele produz melhores defesas, que são as nossas bactérias boas, nossos lactobacilos. Então, a primeira vantagem desse tipo de nutriente melhora a nutrição do nosso intestino. Em forma de purê, frita, cozida, assada, com sal, com canela. Dá para variar muito. Um ingrediente simples que pode ser estrela no prato para quem busca saúde com sabor. Mas, como tudo na alimentação, o médico faz uma ressalva. O segredo da saúde está na diversificação dos alimentos. Na era da tecnologia, escrever cartas não é uma prática tão comum, ainda mais entre crianças. Só que essa iniciativa foi resgatada numa escola de Ribeirão Preto. Alunos do 3º ano do ensino fundamental enviaram cartas a estudantes de Ouro Preto e Minas Gerais. E agora esperam ansiosos pelas respostas. Na aula de língua portuguesa, algo que não faz parte da vida de quem é tão jovem: escrever cartas. Um desafio para a Isadora, que colocou no papel um pouco de como ela é. Oi, eu sou a Isadora, tenho 8 anos e estudo na E Professor Dilvio Marino. Eu tenho um irmão e eu sei falar espanhol. Beijos, Isadora. Arthur também vive pela primeira vez essa experiência. Eu achei bem legal. Por quê? Porque é muito raro encontrar alguém escrevendo cartas assim.
e dá uma nostalgia para quem era da época das cartas, assim, para quem escrevia e tal. Participaram da iniciativa quase 60 estudantes do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professor Divo Marino, que fica na zona oeste de Ribeirão Preto. As professoras Juliana e Dayana desafiaram os alunos. É muito interessante porque essa era tecnológica, né, que a gente está aí vivendo, ela não permite essa conexão, esse sentimento, essa emoção que a carta transmite, né? Então foi um pouco disso que eu quis passar para eles. A princípio eles ficaram um pouco receosos, né, com a escrita, com essa devolutiva, vou falar com quem, que amigo é esse, né? Mas depois eles ficaram totalmente empolgados, ansiosos, estão até hoje na expectativa das respostas, né? As cartas escritas pelos alunos fizeram parte de um projeto que uniu duas disciplinas, português e história. Daqui, elas viajaram mais de 600 quilômetros. O destino? A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A cidade de Ouro Preto foi uma das primeiras do mundo a ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco na década de 1980. Foi construída por artistas e escravos no auge do ciclo do ouro. A riqueza da arquitetura colonial foi estudada pelos alunos de Ribeirão, o que despertou muita curiosidade. Os estudantes que receberam as cartas preparam agora as respostas. Já tô escrevendo já. Já está escrevendo? Já. E aí está respondendo tudo? Tô falando que Ouro Preto é uma cidade bem fria, é que o clima muda diariamente, que eu também tenho um animal de estimação, o que eu gosto de fazer, esses negócios. João Pedro gostou de receber uma carta. E quem sabe esse seja o início de uma longa amizade? Vai ser uma oportunidade, uma experiência nova. É uma oportunidade inusitada, assim, que eu não esperava que iria acontecer neste clube de leitura. A professora disse que unir alunos de cidades diferentes é enriquecedor. Então, ter essa oportunidade de estar recebendo uma carta em mãos, né, sabendo que uma pessoa se sentou para escrever para elas, é muito interessante. É importante também para, como se diz, né, trazer de volta, né, essa questão da escrita. Tanto é que eles já começaram a escrever as respostas para essas crianças. A coordenadora pedagógica da Escola de Ribeirão diz que produzir cartas faz parte do currículo escolar. Já a iniciativa em enviá-las foi das professoras. Para que a aprendizagem seja significativa, elas resolveram fazer essa troca de cartas, tá? E ali as crianças, então, eles aprenderam sobre o gênero, né? Como trabalhar, a estrutura, como que funciona. E aí entrou a emoção também, porque eles quiseram compartilhar com outras crianças as suas vivências aqui da nossa cidade, né? Do convívio que eles têm, da escola, as atividades que eles fazem aqui. E também questionar, né, as outras crianças. Eles têm muitas curiosidades, eles colocaram isso na carta, né? E isso foi assim bem emocionante. Quem escreveu as cartas vive agora a expectativa de receber a resposta. Eu não sei se vai ser menino, menina. Eu tô esperando muito. O que será que vem de resposta, hein, Arthur? Vixe, Maria, aí eu não sei. Eu recebi uma cartinha lá escrita pelos alunos e vou responder. O poder das palavras vai muito além da linguagem. Na relação entre mães e filhos, a forma como se comunica pode construir pontes de afeto ou muros de afastamento. Neste cenário, a neuroeducação e a programação neurolinguística ganham cada vez mais destaque como ferramentas que ajudam a melhorar o diálogo dentro de casa, trazendo mais empatia, consciência e resultados positivos na convivência. Para esse bate-papo, eu recebo Marcela Miranda, especialista em práticas de aprendizagem acelerada e neuroeducação. Marcela, seja bem-vinda ao Visita na Record. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar por aqui. Marcela, me diga uma coisa, vamos começar então falando aí dessa comunicação entre mães e filhos, né? Como é que isso impacta no desenvolvimento emocional e social das crianças? A gente não percebe, né, quando a gente não tem
esse conhecimento, o quanto tudo que nós dizemos para os nossos filhos, principalmente na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, programa a mente deles para alguma coisa que eles vão vivenciar no futuro. Porque o nosso cérebro é uma grande máquina, vamos dizer assim, de fazer regras. Então, quando uma criança nasce, ele tem nos pais os grandes heróis que sabem tudo do mundo. Então, o que o pai diz e o que a mãe diz é regra. Então, se um pai diz, sem querer, sem saber mesmo, ele não está consciente daquilo, que um filho, por exemplo, ai, que burro, ai, você faz tudo errado, poxa, você não acerta uma. E essa criança, muito provavelmente, vai ficar com essa programação na cabeça. Então, aquilo fica guardado no inconsciente dele. Quando ele vai mais para frente para um desafio, quando ele é um adulto, por exemplo, ou quando ele é um adolescente, essa vozinha dessa programação acompanha ele. Então, vai dificultar, com certeza, os desafios que ele vai ter na vida adulta. Então, quer dizer que a gente pode já caracterizar que isso é aquela crítica que é mal aplicada? Com certeza. Não que críticas não sejam bem-vindas, mas a gente precisa aprender a construir um significado para aquela crítica, para que ele seja poderoso. Um exemplo, muitos pais, quando veem os filhos nas suas primeiras interações, num parquinho, numa brincadeira, cuidado, olha, você vai cair, é o tempo inteiro dizendo que a criança não consegue. E esse discurso podia ser vai lá, eu confio em você. Muito provavelmente essa criança vai cair. Muito provavelmente ela também vai se machucar. Mas o discurso que vai ficar rodando na cabeça dela é, eu estou tentando, mas ainda assim, mesmo eu errando, o meu pai ou a minha mãe, eles confiam em mim. Então ele cresce muito mais confiante do que se ele ficar o tempo inteiro sendo tolhido dessas experiências que são importantes para ele, né? Agora você falou uma coisa, que às vezes o pai e a mãe acabam falando isso de uma forma até inconsciente, né? Como é que é possível quebrar essa barreira? Eu acho que a primeira coisa é a gente se tornar consciente, é entender que a nossa linguística influencia em absolutamente tudo que a gente faz. É como se a gente vivesse com um narrador dentro da nossa cabeça que está sempre dizendo coisas pra gente, está narrando a vida pra gente. E essa narrativa, ela pode ser uma narrativa poderosa, que vai ajudar, vai te incentivar, ou ela pode ser uma narrativa extremamente crítica. A grande maioria das pessoas tem uma narrativa interna extremamente crítica. Por quê? Porque ela recebeu esse modelo lá na infância. Era uma mãe, um pai, um cuidador, um primário, que estava sempre... Lógico que por proteger não é por uma questão de eu vou ferrar com a vida do meu filho. Não é isso, é totalmente inconsciente. Nós tendemos a repetir os modelos que nós recebemos. Então, eu vim de um lar muito agressivo. Por quê? Porque minha mãe também viveu uma experiência de muita agressividade, tanto nas palavras. Na minha época, né? Hoje eu posso falar essas coisas, na minha época, um modelo bom de ser bom pai, boa mãe, era aquele pai que punia. Inclusive, que dava aquele tapinha pedagógico, ou que dava aquela surra que o filho precisa. Então, o jeito de impor limite era esse. Esse era o modelo aceitável e era até bonito o pai que fazia isso, entendeu? Ô Marcela, agora você falou dessa voz que a gente fica ouvindo ali, né, que a gente fica se criticando. É possível mudar isso? Totalmente possível. O passo primeiro é você entender que ela existe. Essa é a primeira coisa. Você tomar consciência, a tomada de consciência de qualquer limitação da vida, ela faz com que você dê 50% do passo. Tipo, cara, isso aqui tá errado, eu preciso mudar. E você pode ir mudando para ter um diálogo interno muito mais amoroso. Eu fui uma pessoa muito crítica comigo mesmo ao longo da minha vida e eu percebi, quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, que o meu narrador interno era altamente crítico, ele me demandava demais, mas ele não me cobrava pro bem, ele me cobrava muitas vezes, tipo, me escrachando, me xingando ou falando coisas que eu não falaria para minha melhor amiga. Então é aquele diálogo de, cara, mas se fosse meu melhor amigo, será que eu falaria assim? Será que eu chamaria ele de burro? Será que eu falaria para ele, olha, você não consegue fazer nada direito? Então, aos poucos, eu fui ficando consciente disso e também mudando isso através de muita meditação, dessa observação do pensamento. Então, eu me coloco como observadora do meu pensamento e deixo essas palavras passarem como num teleprompter na minha cabeça. Eu falo, não, essa palavra aqui não tá legal, eu vou mudar. Vou mudar esse script aqui, não tá bacana. Eu acho que quem está acompanhando a gente agora certamente está se identificando com isso, né? Porque a gente, quando a gente vai se analisar, a gente só se critica.
Na maioria das vezes, né? E esse é o problema. E a neurolinguística aí consegue, então, fazer com que a gente possa mudar isso. E nessa relação também com os filhos, essa comunicação muda quando eu mudo. Eu acho que a parte principal da neurolinguística é justamente esse primeiro romper de você com você mesmo. A primeira coisa que acontece é, nessa tomada de consciência da nossa linguística, você começa a ter uma relação muito mais amorosa, muito mais saudável com você, e você está consciente do que tem lá no fundo mesmo. Então, o que está faltando aqui que eu não estou conseguindo performar? Às vezes é um discurso lá da minha primeira infância de, nossa, eu vivo dizendo para mim que eu sou burra, por isso que eu não estou conseguindo. Como o cérebro se programa muitas vezes, se eu sou burro, para que eu vou fazer esforço para aprender, por exemplo, um idioma? Para que eu vou aprender uma nova habilidade? Para que eu vou gastar toda essa energia? Então o cérebro ele poupa energia o tempo inteiro. Ele fala, eu não vou fazer esse esforço. Então é como se a pessoa tivesse programada para o fracasso. Se eu tomo essa consciência de que eu falo assim comigo mesmo, a primeira coisa é eu estou reprogramando como eu me comporto. Quando eu faço isso, eu começo a nutrir uma relação mais saudável comigo mesma, vai passar e vai respingar em todo mundo que eu me relaciono. Então vai ser com o marido, vai ser com os filhos, vai ser com as pessoas com que você se relaciona todos os dias, porque você está mais saudável internamente. Então isso transborda automaticamente para os seus filhos. Marcela, você falou aí de aprendizado, né? A Marcela, para quem não conseguiu identificar ainda, mas nas redes sociais, né? É a tia do inglês. Sim. Como é que você usa aí, né? Aí a neuroeducação, né? Para poder... Você ensina ali como a gente consegue fazer isso para aprender um idioma. Sim. Né? Então é possível a gente fazer outras coisas, aprender outras coisas também com essa mudança. Eu falo que a programação neurolinguística, a neuroeducação nada mais é do que todo o conhecimento que a gente tem sobre como o nosso cérebro funciona aplicado para a educação. Então, por exemplo, quando eu entendo que é muito mais natural para o meu cérebro aprender inglês, por exemplo, de uma maneira mais imersiva, para que eu vou tentar de outra maneira? Para que eu vou tentar do jeito que é mais difícil? Então, quando eu entendo essa natureza do meu cérebro, olha, quando você... Por exemplo, uma das coisas que acontece muito com o aluno de inglês é quando ele começa a falar, ele fica tão nervoso e a fisiologia dele denota completamente. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele põe o ombrinho para baixo, ele se esconde, ele fala mais baixo, porque ele acha que assim ele está se protegendo de alguma forma. Só que, neurologicamente, o que ele está dizendo com o corpo dele para o cérebro dele? Olha, a gente tem que se esconder, a gente tem que fugir, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Então, se eu quero performar nessa área, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Mostrar para o meu cérebro que está tudo bem, eu estou confiante, está tudo ótimo, eu não preciso me esconder de nada. Então, parece que não faz diferença, mas faz. A sua fisiologia diz para o seu cérebro como você deve se comportar. Marcela, nosso tempo já acabou aqui, mas ó, a Marcela é fácil de encontrar nas redes sociais, @tia do inglês. Aí ela coloca ali várias dicas como essas que ela acabou de passar aqui pra gente, que é muito importante aí para todas as relações com a família, relações com a educação, para aprender é sempre importante. Marcela, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Obrigado. O Visita na Record fica por aqui, como a gente sempre lembra. Você pode rever as entrevistas de hoje no canal da Record Interior, no YouTube e também no portal R7. E siga a gente nas redes sociais, @Record Interior SP. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem.